14 anos depois, nós temos uma continuação para uma das franquias queridas de terror dos anos 2000. Mas e aí, vale a pena assistir? Uma galera tá gostando demais, achando inclusive o melhor filme da saga, mas eu vim dar a minha opinião. O vídeo de hoje é sobre Premonição 6, Laços de Sangue. Hello, meu nome é Moreno dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Antes de começar o vídeo, já se inscreva, deixa o like e ativa o sininho. Isso ajuda muito na divulgação do canal e o YouTube entende que tu gosta do conteúdo daqui e manda todas as notificações. Lembrando que esse é um vídeo de review de filme, então nessa primeira parte eu não dou spoiler, não conto a história e quando eu for falar sobre ela eu aviso para tu pausar se quiser. O filme inicia nos anos 50 com um casal bem jovem indo visitar um empreendimento milionário que está inaugurando na cidade, o Skyview, uma torre de 150 metros de altura com restaurante e bar no topo. Desde os primeiros momentos, aquele clima característico de premonição está instaurado. Parece que vai rolar uma tragédia a qualquer momento e não é spoiler, vai. O filme então corta para os dias atuais e a gente conhece a Steph, uma garota que aparentemente tem certa ligação com essa catástrofe. A gente então acompanha ela nessa busca e até descobre bem rápido que tipo de conexão é essa. O problema é que tem muito sangue envolvido. Premonição 6, Laços de Sangue tem estreia no cinema dia 15 de maio, foi dirigido pelo Zach Lipovsky e pelo Adam Bernstein com produção do Jon Watts, de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, e tá dando no que falar. Muitos estão considerando ele o melhor da franquia porque eleva as mortes a outro nível. E de fato, a gente tá em 2025, a gente espera que a tecnologia haja a nosso favor. Então, no geral, é tudo mais grandioso mesmo. As primeiras cenas são absurdas e eu vou ter que repetir a palavra. É grandioso, não tem outra coisa que defina melhor. Porém, o que isso faz ser o diferencial positivo para alguns, para mim não é tanto. Eu falei recentemente sobre o primeiro filme e o que me faz gostar dele, inclusive porque eu acho que ele deu esse grande boom na época, que é justamente a simplicidade no roteiro, principalmente nas tragédias, embora sejam muito criativas. É um medo comum e cotidiano das pessoas, além dos pensamentos intrusivos, né? Então assim, avião, máquina de bronzeamento, caminhão com toras. Não que isso não tenha aqui, e aí eu vou citar algumas coisas que não são spoiler, mas quando tu assistir tu vai lembrar de mim, como piercing, elevador, máquina de ressonância, embora essa última eu tenha me frustrado um pouco, mas depois quando eu for contar a história eu falo melhor por quê. Mas esse início parece quase um videogame o visual. Várias cenas eu dei aquela contorcidinha na poltrona do cinema, sabe, de agonia mesmo, mas quando entrava o CGI em exagero eu me desconectava. Tanta coisa ali podia ser feita com sangue falso e bonecões, sabe? Eu não acho que a gente tem que ficar amarrado a efeito prático, mas quando ele é feito com qualidade, com inteligência, faz diferença. Terrifier tá aí pra provar isso. Até porque Premonição 6 é bastante violento. A violência gráfica, o gore, tá muito presente. E eu fico imaginando o quão mais interessante seria se não tivesse tanto efeito computadorizado. As atuações são boas, no geral. Eu gostei muito do Richard Harmon, que faz o Eric, é o alívio cômico e cumpre muito bem esse papel. E temos um momento muito especial com o Tony Todd, se não me engano é a última aparição dele nos cinemas. Eu dei uma pesquisada e de fato os diretores falaram que imaginavam que esse seria o seu último filme. E aí disseram pra ele improvisar no texto, falar o que ele estava sentindo sobre aquela história, aquele filme e aquele momento. Era uma franquia e um personagem que ele gostava de fazer, tá junto desde o início, então acabou sendo bem emocionante. Good luck. A novidade nessa história aqui é que ela gira em torno de uma família, né? E quando se trata de família, em tese, a ânsia de um querer proteger o outro é avassaladora. O que faz muito sentido pra premonição, né? A gente tem que proteger o amiguinho e tal. Porém, eu não consegui criar uma ligação com eles, uma conexão, nada a ponto de eu não querer que o personagem se estabaque pra eu ver sangue jorrando pela tela. Sabe aquela coisa assim que tu torce pelo personagem? Comigo não rolou. A enrolação em cima do drama, a trilha sonora motivacional no tipo, bora lá, a gente se ama, a gente vai conseguir, não me pegou. Lembrando, né, gente, porque vai ter povo me avacalhando aqui nos comentários. Isso é a minha opinião, o que eu achei do filme. Se tu gostou, se tu achou que funcionou, tá tudo certo, tá? Infelizmente, eu não me apaixonei pelo filme, não acho que ele é o melhor da franquia.
Eu, inclusive, acho que ele vai ser bem pouco lembrado ainda esse ano, porque eu não acredito que as diferenças dele para os demais tenham sido assim positivas. Premonição, na minha opinião, é bom porque mexe com o cotidiano das pessoas. Quando foge muito disso e se torna grandioso demais, perde um pouco da essência. Mas e vocês, curtiram? Deixem aí nos comentários. Premonição 6, Laços de Sangue, tem em torno de 1h50 de duração e tá nos cinemas a partir de 15 de maio. Maybe Death's not actually coming for our family. Because that would be crazy. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoiler. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Tá, o casal sobe no elevador para ir lá pro topo daquela torre de 150 metros. A cena no elevador eu gosto porque ela é muito tensa. Quem não teve medo já de entrar num elevador lotado? E aí, gente, quando eles estão lá dentro, ela conta que tá grávida e ele pede pra casar com ela. E ao mesmo tempo começa a acontecer um monte de coisinhas à la filme catástrofe mesmo, assim, não só de premonição, sabe? Então é o pingente do lustre que cai no piso que é de vidro e racha um pouquinho, a moeda que um moleque joga, entra na tubulação, prende no ventilador, que daí acaba fazendo pegar fogo no negócio. Então assim, são muitos detalhes, eu não vou conseguir contar tudo pra vocês, mas imaginem uma cena assim absurda de uma coisa mais horrível do que a outra acontecendo. É bem violento e é aí que eu digo, o CGI é um exagero, parece cena de videogame de tão computadorizado. Bom, a Iris, que até então é ali a protagonista, vai sobrando até que ela morre. Corta pra essa estudante, que é a Steph, tendo um pesadelo com tudo isso que a gente viu. Iris é o nome da avó da guria, que ela nem chegou a conhecer, e aí ela pergunta pro tio o que aconteceu, porque ninguém fala na tal da Iris, da avó. E aí ele explica que ela enlouqueceu quando o marido, o pai dele, morreu. Tudo era em torno das coisas que ela achava que ia acontecer de ruim, de morte, de isso, de aquilo, tanto que o Estado tirou as crianças dela e ela se isolou. A Steph quer entender por que ela tá tendo esses pesadelos, ela não consegue mais dormir por conta deles, acha o endereço da mulher e vai atrás dela. A véia tá morando numa casa no meio de uma floresta, cheio de armadilhas. Mas aí ela acaba recebendo a neta e a gente descobre que os pesadelos que a Steph tá tendo são justamente a premonição que a Iris teve na época. E aí ela conseguiu evitar toda aquela tragédia no Skyville. Porém, a morte foi perseguindo um por um, né, de todas aquelas pessoas, inclusive o marido da Iris, e aí só sobrou ela e ela tá vivendo até então nessa floresta, nessa casa, se protegendo de tudo e qualquer coisa. Porém, ela está com câncer há 2 meses, que é justamente o tempo que começaram os pesadelos da Steph. Então, a premonição está passando para a neta. A Steph não acredita muito, mas a Iris larga para ela um livro com todo o passo a passo, porque ela vai morrer, então a guria tem que seguir. E aí, quando a Iris sai da casa, ela morre, finalmente, por uma catástrofe, uma tragédia. Tá rolando lá o velório, tá toda a família, a mãe da Steph chega, que tinha sumido porque enlouqueceu também por conta dessas coisas da Iris. Daí tá o churrasco da família, começa a acontecer várias coisinhas, daí o caco de vidro que o tio pisa, cai no chão, passa o cortador de grama na cara do homem, daí ele morre. A Steph, que tava estudando o livro da avó, explica, vai todo mundo da família morrer porque não era pra ninguém existir, era pra Iris ter morrido lá no Skyville. Então vai todo mundo se dar mal em ordem, né, de mais velhos. Primeiro o tio, e aí vai os primos dela, que tem os 2 guris e a guria. Depois, a mãe da Steph, a Steph e o irmão da Steph. A cena do piercing é com o primo mais velho da Steph, o Eric, que eu gostei muito. Ele é body piercer, tatuador, e aí a cena é que prende uma corrente no piercing dele no ventilador, que começa a girar e ele começa a tentar tirar e tal, e aí fogo explode. No final das contas, o guri não morre porque, na verdade, descobre-se que ele era filho de outra pessoa, não era do tio da Steph, né? Então ele não é filho biológico, por isso que ele não tá na linhagem. Então a próxima a morrer vai ser a Júlia, que é a prima do meio, que acaba morrendo dentro de um caminhão de lixo amassada, assim. Gente, eu vou passar por cima, sem dar muitos detalhes, porque como vocês sabem, tem muitos detalhes e não faz sentido eu contar um por um aqui, só assistindo mesmo pra entender. I held him off for years. Charlie, get up here. No livro da avó diz que tem um cara que conseguiu driblar a morte e eles vão falar com ele no hospital. E é o agente funerário que tá desde o início da franquia, feito pelo Tony Todd. Ele era então o filho da cantora lá do Skyville,
que a Iris conseguiu salvar junto com ela também. E ele é outro que não morreu até então porque tá se resguardando. Então o ciclo dele ainda não acabou. Porém, ele também tá com câncer e em seguida vai acabar falecendo. Ele explica que teve uma mulher que conseguiu se salvar porque ela teve uma parada cardíaca, morreu de fato, porém reviveram ela. Então isso fez ela quebrar o ciclo. Daí eles querem fazer o quê? Isso com o Bob, que é o próximo que vai morrer, o próximo primo. Então, se quebrar o ciclo com ele, tá tudo certo, vai dar bom. O Bob é alérgico a amendoim. E o Eric tem a brilhante ideia de fazer ele comer o amendoim pra morrer e aí ele reviver, porque eles estão no hospital, a gente vai conseguir te reviver rapidinho. Só que eles entram dentro de uma sala de ressonância magnética que não tá funcionando, é só pra eles fazerem isso escondidos. E aí batem num negócio lá e o troço começa a funcionar, a máquina começa a funcionar. E aí vai elevando a potência, vai sugando todas as coisas de metal. O Eric é cheio de piercing e aí começa a sugar ele pra dentro da máquina. Tinha uma cadeira de rodas lá que acaba pressionando ele contra o buraco da máquina, então ele entra todo torto, todo quebrado, é uma cena bem brutal mesmo. E o Bob, que tava lá, tinha comido o amendoim e tal, voa uma mola de uma máquina de guloseimas, onde ele pegou o amendoim na testa dele por conta da máquina. E por que eu me frustrei um pouco com essa cena? Porque quando falaram em cena de ressonância magnética, eu imaginei uma pessoa de fato fazendo o exame. E aí dando problema lá dentro. E por que eu acho que funcionaria melhor? Porque seria algo rotineiro. Eu já fiz ressonância magnética, tenho certeza que alguém que tá aí assistindo o vídeo já fez também. Dá pânico daquela máquina, tu entrar num tubo. Eu, por exemplo, se tem que fazer alguma coisa na cabeça, eu não conseguiria, teria que ser com o campo aberto, porque eu não consigo entrar. Então seria algo muito mais palpável pra vida real. E não uma situação totalmente hipotética, em que liga sem querer a máquina, e aí os piercings, e aí uma cadeira de rodas que empurra o guri pro... sabe? Mas enfim, sim, ela é bem brutal, cheia de CGI. Bom, a próxima agora da lista é a mãe da Steph, e ela decide ir lá pra cabana da mãe dela, da Iris. A ideia é ficar isolada, se protegendo pra que o ciclo não siga. Porém, chegando lá, a cabana explode, a mãe morre, e aí agora a próxima da lista é a própria Steph, que ficou presa dentro do trailer onde eles vão, dentro do lago, ela vai se afogar, e de fato é o que acontece, ela se afoga, porém o irmão consegue reviver ela. Então, quebrou o ciclo. Só que não, porque tecnicamente ela não morreu, então ela ainda é a próxima. E aí a cena final, que tem uma certa ligação com o início, é um trem, uma Maria-Fumaça, descarrilhando, indo pro meio da rua e passando por cima dela e do irmão. Death is coming for our family. Agora sim, fim de ciclo e fim de Premonição 6, Laços de Sangue. Talvez tenha ficado meio amarrado essa parte com spoiler, porque são muitos detalhes, mas eu tentei não dar muito, só passar por cima mesmo. E eu quero saber o que vocês acharam do filme, o que vocês acharam do vídeo, quem concorda comigo, quem não concorda, faz sentido isso que eu comentei? Lembrando, comentários sempre com respeito, certo? Me sigam lá no Instagram, @moreno dos anjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.